impactar a grande massa. Mas a grande massa é que não sabe treinar. Sei. Aquele cara destrava 2 anos que eu tava parado em 6 meses. Rodovalho, fundador de um dos estúdios de treinamento mais exclusivos e completos da região, onde a precisão técnica substitui a lotação das academias comuns. Um mentor que transformou centenas de vidas. A gente entender a fraqueza do nosso concorrente e bater em cima dessa fraqueza. Então, cada vez mais buscando algo mais específico, dinâmico, que atenda às suas necessidades. Ele sentiu na pele o peso da estagnação. De um quadro de obesidade com 113 quilos para os palcos do fisiculturismo e campeão overall de diversos campeonatos. Tô aqui no estúdio do Rodovalho, meu parceiro. Hoje a gente vai mandar um treino aqui de costa e bíceps também. E quando a gente fala de estúdio, é muito comum a gente pensar naquelas academias de hotel, né? Onde há um pull down ali, a pessoa vai, faz um bíceps, um tríceps e fechou. Mas olha só esse estúdio aqui que o Rodovalho criou. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar com ele para entender o que ele fez para ter toda essa estrutura, por que ele fez isso, entender também toda a experiência que ele teve para criar toda essa estrutura que vem dando cada vez mais sucesso. Ele foi num caminho diferente. Hoje em dia tá todo mundo abrindo grandes redes, low cost aí, absurdo. Você foi para um caminho mais da personalização e tudo mais, né, Rodovalho? Sim, com certeza. Então, assim, é igual o Ryan falou, quando a gente pensa em estúdio, uma máquina multifuncional, às vezes uma extensora, um jogozinho de dumbbell ali, que é mais para quebrar aquele galho, né? Então, assim, a gente já evoluiu no sentido ali que hoje, digamos que o estúdio ele já é, na realidade, um centro de treinamento privativo. Então, a gente já consegue hoje ter uma estrutura grande, ou seja, em questões de maquinário, então a gente, mesma estrutura basicamente que uma academia hoje de 150, 200 metros, mas trabalhando de uma forma personalizada e privativa. Para quê? Para a gente consiga demandar mais atenção para aquele aluno que quer um acompanhamento, seja ali no treinamento, né, seja algo mais específico do que hoje o trabalho mais generalizado, né? Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande, né, no cenário fitness, são mais pessoas iniciando, pessoas inexperientes que carecem de instrução. Então, pensando justamente nisso, quando eu me iniciei com personal, com atendimento exclusivo e observando todo o sistema logístico, a dinâmica da academia em si, eu vi que sempre foi o ponto-alvo ali para o aluno, academias com grandes estruturas, com preços acessíveis, porém, o mais essencial que as pessoas careceram de atenção, direcionamento. Porque hoje a pessoa entra dentro do estúdio, ela não tem segurança, porque ela não sabe ajustar a máquina, ela não sabe auditar as cargas dela, ela não sabe ali, nem ao menos, uma metodologia de treino. Então, quando você está ali do lado do aluno, você consegue muito bem ajustar a máquina, mostrar para ele como funciona ali a biomecânica daquele exercício. Então, você dá segurança para ele, entendeu? Então, isso faz total diferença. O aluno, tendo um profissional do lado dele, ele consegue ter mais performance, ter uma resposta melhor no treino. Sim, legal. Pro alongamento, então, pra gente iniciar? Vamos. Só alongar, tipo, um pouco o peito ali, só pra soltar um pouco. Nós vamos fazer o alongamento aqui pro treino de costas. Agora mesmo o Rodovalho vai explicar um pouco melhor o que a gente vai treinar e a gente vai trocando essa ideia para puxar a experiência dele. E o que é o interessante, o que eu acho interessante aqui do estúdio Rodovalho é justamente isso. Enquanto todo mundo tá indo pro caminho da low cost, as academias milhões e milhões, o Rodovalho está indo nesse caminho inverso, de criar uma personalização do atendimento, de criar uma conexão melhor com o aluno, mas mesmo assim não perdendo a qualidade dos equipamentos, né? Porque igual a gente conversou, os estúdios normais é foco em um aparelho aqui, outro ali e só funcional, né? Aqui a estrutura é totalmente diferente. E o que passou na sua cabeça, Rodovalho, quando você foi criar um estúdio, começar tudo isso, porque você era o personal e tudo mais, era uma realização de um sonho, você mencionou comigo. O que passou na sua cabeça para criar basicamente um centro de treinamento e não um estúdio qualquer ali focado só em faturamento e no funcional, né, vamos dizer? Sim, o que acontece, né? Quando eu atendia, né, antigamente, digamos assim, um aluno exclusivo, até então tinha ali os estudos nesse formato, onde atendia um aluno por hora, porém o custo, né, por hora ele é mais alto quando você faz esse atendimento. Então, como eu iniciei o estúdio nos meados da pandemia, as pessoas já careciam de algo mais privativo, algo mais reservado pela questão da segurança da saúde. E aí eu tive a ideia de quê? De fazer aquele mesmo atendimento, digamos que seria quase um atendimento exclusivo, porém compartilhando aquele horário
trazendo uma acessibilidade, porque aquele cara estava compartilhando aquele horário com mais 2 alunos, e a gente conseguia dividir aquele ticket médio por hora entre aqueles 3 alunos, e eles teriam uma atenção muito superior do que ele teria dentro da academia, porque mesmo compartilhando o horário, o atendimento era personalizado, o treino de cada um era individualizado, então a gente trabalhava ali de forma específica o que aquela pessoa estava buscando, e ele tinha a atenção ali que ele precisava para desenvolver, aprender a técnica correta, ter o acompanhamento, né, que normalmente não teria dentro da academia. E eu vejo que os aparelhos, eles são ferramentas. Então, assim, não tem como você... não dizer que não tem como, até tem, mas digamos que do ponto de vista de aperfeiçoar, a gente sabe que a gente tem muitas variações de exercício e a musculação ela trabalha especificamente cada músculo. Então, assim, a gente depende de máquinas, principalmente com um grau de tecnologia maior, para você estar trabalhando cada um desses músculos de forma segmentada. Então, a minha ideia foi o quê? Ter a mesma estrutura que uma academia convencional, porém, podendo oferecer para esse aluno uma exclusividade de um atendimento mais reservado, para aquela pessoa que não se sente tão bem no ambiente de academia, com um grau de lotação maior, né? Então, ali... Aí que as pessoas desistem, né, cara, da academia. Porque o cara chega lá na academia, ele inicia o primeiro dia, às vezes o professor vai fazer um review ali, vai passar como é que funcionam as máquinas, no segundo dia é ele por ele mesmo. Então, assim, o cara já fica um pouco revoltado, já não inseguro, não sabe como é que funciona, tem que estar correndo atrás do professor, e aí o cara acaba desistindo e o barato sai caro. Legal. Então, aqui a gente busca o quê? Nenhum aluno treina sozinho. Então, hoje a gente atende de 8 alunos por horário com 3 professores, é uma média de 2, 3 alunos por professor. Então, aqui a gente dá toda a base para o aluno, para ele desenvolver o máximo do treino com segurança e qualidade. Legal. Então, assim, ele consegue ter maior motivação por ter um professor ali, que o compromisso dele é conosco, não com a academia em si. Sabe que o professor está ali aguardando para trabalhar o treino para aquilo que ele está buscando como objetivo. E isso aí faz total sentido para aquela pessoa ali estar tendo maior constância, tendo até um maior grau de disciplina, porque ele consegue ver mais resultado, entendeu? Com certeza, com certeza. Vamos alongar aqui então, começar o treino. Hoje vai ser foco nas costas, na parte mais superior, né, Rodovalho? Exato. Ele tá querendo ainda melhorar mais. Bom que a gente vai mostrando mais o estúdio aqui para você entender a estrutura que ele possui aqui e esses equipamentos que ele comentou. Ter equipamentos que tem uma função específica e não ter vários equipamentos ocupando o local que vai trabalhar o mesmo grupo muscular ali, né, Rodovalho? Sempre, cada equipamento aqui tá trabalhando uma área diferente do forma otimizada, né? Sim, eu achei bem interessante isso, cara. Eu gosto muito das máquinas, então assim, eu treino há 22 anos. Então, quando eu comecei, a gente ia treinar peito, a gente fazia assim, supino reto, supino inclinado, supino declinado e pique deck. E treinava isso por anos. Aí costa era puxada, remada, o resto é tudo livre. Então a gente fazia até aquelas variações, remada aqui, depois frente, aqui, depois aqui. Nas costas, tudo só que seguindo um do outro. O negócio foi evoluindo. E hoje, eu vejo a máquina com uma vantagem muito grande, porque ela te estabiliza, ela é auto-instrutiva muitas das vezes. Então você põe a pessoa ali e você automaticamente já consegue que ela tenha uma maior facilidade para estar desenvolvendo o exercício. E eu vejo que você, quando você tem uma maior estabilidade no exercício, você consegue isolar mais o músculo-alvo. Então, às vezes você vai fazer uma remada curvada, quanto que demanda de musculatura estabilizadora do quadril ali para você fazer o exercício. Então, às vezes o cara não quer trabalhar eretores, não quer trabalhar quadrado lombar, ele quer trabalhar a porção superior das costas dele. Então, quando a gente vai para uma remada a cavalinho dessa aqui, a gente consegue isolar e a gente vai ter só a flexão aqui do cotovelo e trabalhando somente a porção escapular. Então, eu penso muito nas máquinas nesse sentido, seja as máquinas articuladas para peitoral, ombro, costas. Então eu vejo que com elas a gente consegue aperfeiçoar mais o treino, consegue ter uma segurança maior, né, quando está trabalhando dessa forma, e a gente usa de forma pontual o exercício livre. Show. Então numa remada aberta, com barra, então assim, aqui no cabo, né? Então é um exercício que demanda um pouco mais de estabilidade do tronco. A gente vai começar com algumas séries que nós chamamos de feeder set, que são séries de reconhecimento de carga, né? Normalmente para a gente aquecer o músculo e já ir enquadrando a série de trabalho. Certo. Exercícios que demandam maior
estabilidade, eu gosto de trabalhar em um range de repetição um pouco mais alto, algo entre 10 até 15 repetições, justamente porque é fácil de você perder ali o músculo-alvo e usar mais musculaturas acessórias, né? Sim. Então vamos começar com uma carga menor, né? Carga menor, não precisa de um volume de repetição muito alto. Então a intenção da gente aqui é aquecer o músculo, as articulações, né? E encontrando qual que seria a carga ideal para a gente estar trabalhando ali, digamos assim, o range de repetição programado, né? Então, geralmente o feeder set eu levo no máximo ali até umas 10 repetições. Depois a gente... Mais em cima. Mais em cima, exato. Então o que é importante da remada aberta, né? Cotovelos, médio de 60 graus, tronco estável. Você vai trabalhar a flexão do cotovelo, buscando aqui esmagar o máximo da porção escapular. Essa musculatura aqui, ó. Isso pode trazer na altura do estômago, né? E se eu estiver fazendo errado, pode falar aí, Rodovalho. Não, tá. Perfeito. Cadência, controle, belezinha. E nesse assunto, Rodovalho, igual na falou da criação do estúdio, agora a onda é essas academias milionárias, né, cara? Que está investindo, os empresários estão indo tudo para a criação dessas academias. Mas eu vejo, foi um ponto que a gente conversou nas nossas primeiras reuniões ali, sobre a ascensão que os estúdios vai ter daqui a alguns anos. Porque vai ser cada vez mais e mais academias abrindo, principalmente nessa proposta de low cost, mas elas não vão ter os profissionais qualificados para estar atendendo todo mundo ali. E agora tá essa onda porque a gente não tinha esse acesso a essas academias low cost. Exato. Quando abriu uma Smart Fit na cidade já era coisa gigante. Então essa ideia do estúdio, trazer essa personalização, acaba sendo uma visão sua bem visionária ali para daqui uns anos não existir ninguém, não existir concorrente, cara. Porque o que acontece? É igual eu sempre falo muito para as pessoas, né? As pessoas às vezes ficam muito empolgadas quando vem uma academia com uma estrutura muito grande, tudo realmente muito bonito. Sim. Mas, não falando de uma forma arrogante, mas às vezes faz muito sentido, por exemplo, você ter acesso a determinados aparelhos para um atleta ou para um intermediário mais avançado, porque ele consegue extrair mais daquelas máquinas. Né? Então, assim, eu sempre brinco, né? O que adianta você ter um carro de Fórmula 1 na mão e você não saber dirigir? Não vai. Então não faz sentido. Essa academia, tudo equipamento de milhões então, ali. Então você chega ali e você tem milhões, academia de 15 milhões. Tá. Mas você vai saber extrair o máximo potencial de cada uma daquelas máquinas ali, sem ter um profissional qualificado ali para te puxar a todo momento? É diferente, cara. Então eu vejo que eu tenho por experiência própria de estudo teórico, de aperfeiçoamento prático, né, de experiência de vida, que o caminho é o mais importante. O direcionamento, que eu falo aqui, eu, graças a Deus, eu já tive experiência já de atender mais de 500 alunos, seja de forma presencial, online. E eu já peguei pessoas que já estavam há anos na academia e não parece que nunca treinou. Porque a pessoa acha que o fato dela ir na academia, ela já está treinando, mas não é muito diferente. Você está frequentando a academia, mas você não está treinando, você entendeu? As pessoas acham que só pelo fato de pagar a academia, ela já está tendo resultado. E não tem nenhuma garantia. Então, se fosse, era muito fácil. Sim. Então, na hora que você vai ali com pequenos ajustes, seja na técnica da pessoa, seja no planejamento, aquele cara destrava 2 anos que eu dava parado em 6 meses. E aí o cara começa a ter uma evolução. E aí é muito comum você pegar caras que já estão treinando 2, 3 anos com erros básicos, igual aqui a gente estava fazendo aqui, posicionamento, estabilização, técnica, coisas assim que você consegue aplicar naquela pessoa e ela já começa a ter mais evolução. E você acredita nesse fim das academias low cost daqui a alguns anos? Olha, eu acredito porque hoje, com o acesso à informação, as pessoas estão cada vez mais buscando algo mais específico, algo mais dinâmico que atenda às suas necessidades. Então, assim, antigamente, tudo muito novo. Então, assim, as academias de rede enchiam os olhos justamente por ser tudo muito bonito, né? Mas aí as pessoas, quando começa a partilhar ali
de como é que funciona na prática, aquilo ali, fala, pô, não faz sentido. É barato? É. Só que é um barato que sai caro, porque não retorna. Então não acaba sendo investimento, acaba sendo um gasto. Sim, porque concordo. né? Então, quando o cara fila na academia e fala, não, mas peraí, eu vou ter que contratar um personal, ou eu vou ter que ir para um estúdio, ou eu vou ter que pagar uma consultoria online. Então, já... É a pirâmide, né? Sempre tem que contratar algo a mais. Tem que ter alguém ali para dar suporte. Então, quando o cara vem para um estúdio e ali ele tem, atenção, eu sei quem é cada um dos meus alunos, eu sei qual que é a necessidade dele, qual que é o nome dele, eu sei como buscar atender o perfil, né, do que ele precisa ali. Então, assim, ele é algo mais humanizado, algo que a pessoa se sente, né, porque a gente nunca vai deixar de ser humano, a gente nunca vai deixar de ter esse contato próximo. Então, esse aconchego, você trazer a pessoa, falar, o que você está precisando? Eu quero emagrecer. Você procurar entender quais são as limitações daquela pessoa, o que realmente, de fato, a gente pode fazer para criar um ambiente para que ele consiga chegar num resultado, faz muita diferença, sabe? Não é o simples fato da pessoa chegar na academia e você entregar uma ficha de treino que já tá tudo resolvido. Isso daí tá longe de ser a solução, entendeu? Sim, concordo. Tudo certo aí, João? Você quer que chame a menina pra te ajudar lá? Rosto, barra. Puxa o braço pra frente. Vai, puxa. Chega o rosto pra trás. Chega o rosto lindo aqui pra trás. Isso. Puxa o braço na frente. Vai, puxa. Pra baixo. Ajudar ele pra distanciar o rosto. Que a coisa pode ter problema inclinar um pouco não, sabe? Uns 15 graus. Exato. Eu fiz acho que 15. Show. É muita informação, né? Segura o ombro pra baixo, mantém o cotovelo aberto, não balança o tronco. Quem tá iniciando, igual a gente conversou, né, cara? Quem tá iniciando agora fica perdido nisso. Não, até saber acertar os pontos desses detalhes faz muita diferença, né? E entra nessa ideia também. Qual que é a ideia do low cost? Impactar a grande massa. Mas a grande massa é que não sabe treinar. Então, quando a gente impacta a grande massa e joga ela para um modelo de negócio low cost, aí entra naquela ideia. Ela tá numa Ferrari, mas não sabe dirigir. Não sabe dirigir. Né? E o cara vai treinar... É o fim das low cost. É o fim, literalmente. Fazer agora a pesada. Última aí, né, Rodovalho? Tem mais uma depois dessa, né? Nessa daqui? Essa é a primeira série de trabalho, eu vou fazer mais uma. Beleza. Já vou pôr a camisa cavada por baixo aqui. A última, então. Less. Pode ir? Mais dramática aí. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a falha. A última. Bora, a última série. Aí foi. Aproveitou bem a última. Essa foi. Vamos aí pra última? Bora, parceiro. Vamos lá na última, hein? Só mais o cotovelo. Puxa. 2. Vai. 3. 4. Vamos. 5. Isso. Mantém. Isso. Estabiliza. Puxa. 6. 7. Vai. 8. Boa. Excelente. 8. Repetições válidas. Muito bom. Pilhadas. Sei. Pra gente ter um pouco mais, pra gente treinar mais pesado, ter um pouco mais de flexibilidade ali com o peso do que a máquina de bateria de peso, sabe? Sim.
que acaba que a gente fica um pouco limitado em alguns exercícios. Então, esse tipo de exercício mais básico, o fato de ser anilhado é melhor para a gente ter mais autonomia do peso. Esse aqui é um exemplo do que eu te falei, de um exercício onde o tronco está todo estabilizado. Então aqui eu não tem participação de musculaturas acessórias. Então aqui é puramente um trabalho da porção escapular, né? Então a gente consegue isolar mais o músculo-alvo e dar um direcionamento mais específico, sabe? Legal. Difícil não fazer careta, isso aqui faz força pra caramba. Aí que fica bom nos vídeos, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Te ajuda a sair alguma coisa. Bora. 2. Subiu. Desona. Pra mim vai ter que ser menos. Isso. Então a gente consegue ver aqui, ó, nitidamente que o movimento fica puramente aqui nos braços, ó. Ou seja, vamos encurtando, ó. Então você vê que nenhuma outra parte do corpo movimenta. Somente a flexão do cotovelo. Pesada, não é? Boa. E você pode ver que ela é bastante pesada, com 40 quilos aqui. É justamente pelo fato do isolamento da musculatura alta. E uma coisa que acontece muito nessas máquinas, pressionar muito o peito. Isso aqui não sentir essa pressão, não. Aquela pressão que tira o fôlego. Aqui tem a pressão normal, mas não que atrapalhe o movimento. Algumas máquinas ela apoia muito em cima da boca do estômago, que é próximo do diafragma, e aí acaba comprimindo a respiração da pessoa. Então, assim, de uma duas, ou a pessoa apoia mais no externo, né, às vezes até um pouco no peitoral, que ele vai conseguir estabilizar e vai apoiar o abdômen todo e não vai ter essa compressão. Sei. 3, 4, 5. Dez. 11. Show. Isso foi pauleira. Rodovalho, nós estávamos comentando ali em relação à academia low cost e tudo mais. E sempre foi um sonho seu, você era personal, né? Trabalhava numa academia, vamos dizer, low cost ali, vamos dizer. E foi sempre seu sonho ter uma academia. Acho que de muito personal também, que gosta da área, que vive o esporte igual você vive, é interessante, né? O que foi primordial ali para você conquistar essa estrutura que você tem aqui hoje? Então, a primeiro momento, a minha intenção era de ter uma academia convencional. Sei. Então eu busquei uma oportunidade, né, de uma pessoa que estava desfazendo de uma das academias dele. Sei. E aí eu fiz aquisição de alguns aparelhos, algumas coisas e naquele momento eu tinha a intenção de montar academia tradicional. Sei. Conversando com alguns amigos que já tinham experiência na área, já trabalhava nesse meio, eu falei, cara, você já é personal, por que você não monta um estúdio para você? A academia já está saturando, já tem muitas pessoas nesse meio, concorrência cada vez maior. Nem tava grande ainda, nem tava, tipo assim, Smart tava vindo. Sei. Não é igual hoje, esse tanto de rede low cost que tem, potências muito grandes, competitividade. E ele já me implantou essa ideia. E aí quando eu comecei a conversar com alguns alunos meus que eu já dava personal, tive um apoio muito grande. Sei. Galera, tudo assim, não, cara, super apoio. E aí foi onde que eu implantei a ideia de um estúdio com atendimento personalizado, porém compartilhado. Porque onde a minha ideia era trazer, ou seja, o melhor dos dois mundos. Trazer uma atenção plena, um diferencial de um atendimento personalizado, porém de forma mais acessível do que o atendimento exclusivo. Sei. Né? Então, o pessoal tinha um ambiente reservado, tinha eu ali do lado para dar toda a instrução, toda a segurança, tudo que ela precisava para desenvolver seu treino. Sei. E então, quando ele veio com aquela ideia, eu amadureci e falei, cara, eu vou seguir nesse caminho. Por quê?
eu tive um investimento no primeiro momento menor, de estrutura, e o fato de eu ter iniciado o trabalho foi me possibilitando de ir reinvestindo e eu implantando cada vez mais a minha ideia e agregando mais alunos. Hoje eu iniciei sozinho, hoje nós já somos 3 professores, para atendendo 8 alunos, ou seja, na mesma dinâmica. Então, assim, a minha ideia daqui para o futuro é um centro de treinamento ainda maior, não para aumentar o número de alunos necessariamente, mas para aumentar, ou seja, a opção, as variações de máquinas para trabalhar, ao chegar a um ponto de um centro de treinamento de 250 metros ou maior, com muitas máquinas para a gente realmente ter muitas variações para trabalhar, mas nunca mudar a dinâmica de um trabalho personalizado ali, né? Sim, sim. Porque quando vai abrir uma academia assim, você pegou uma já pré-pronta e você não começou assim, né? Eu vou colocar até os vídeos ali de como você começou. Cara, você me mandou aqueles vídeos, eu fiquei impressionado, cara. Com a mudança que teve, depois dessa reforma que você fez aqui ainda. Então você foi estabilizando e foi galgando ali para construir esse sonho, né? Essa é a maior prova do que a instrução é o principal caminho. Sim. Porque um bom profissional, um bom treinador, ele vai conseguir desenrolar o trabalho ali com o mínimo de estrutura, ou seja, se tiver ele disponível. Então isso não é desculpa para ter um bom treino, né? Só que assim, eu sempre tive a visão de otimizar, de melhorar. Você não parou naquele modelo de estúdio padrão, só com um ou outro aparelho. Você começou assim, mas foi melhorando. Isso, eu comecei desde então já tendo a consciência de onde eu queria chegar. Sim. Então, sempre dentro do possível eu ia reinvestindo, melhorando a minha linha das minhas máquinas, agregando aparelhos específicos, igual esse que a gente está trabalhando. Muito bom. Primeiramente por o fato de eu ser fisiculturista. Então, eu sou atleta de fisiculturismo há mais de 10 anos. Eu consigo desenvolver todo o meu trabalho dentro do meu treino, do meu set de treinamento. Então começa por mim. Então todas as máquinas são testadas, né? Eu treino nelas todos os dias. Sim. Então assim, exerço o trabalho, você vê o que... Vai fazendo as mudanças ali, igual você mostrou. Depois nós vamos mostrar, achei bem legal, cara. Legal, às vezes alguma máquina ou outra a gente faz alguma adequação biomecânica, alguma coisinha que eu vejo que dá para melhorar, justamente para quando da experiência que a gente tem, né? Mas, então assim, eu sempre vi que tinha um potencial maior trabalhando dentro do estúdio, que eu não confrontaria diretamente com o sistema de academia low cost. Legal. Então, assim, o foco deles é um, meu foco é outro. Não, a gente trabalha em linhas inversas, sabe? E a ideia que a gente está seguindo no marketing também é entender as fraquezas do concorrente. Aquele livro A Arte da Guerra fala muito disso. A gente entender a fraqueza do nosso concorrente e bater em cima dessa fraqueza. O que é a fraqueza da low cost? É o atendimento, é a personalização, é a falta de evolução, as pessoas sem orientação, as pessoas nem saber o seu nome. Então a gente entende todos esses, vamos dizer, essas fraquezas do concorrente e cria esse ponto forte aqui para o estúdio, que é essa personalização, e é o que a gente mais bate ali no marketing. Então cara, igual a gente falou, tá nessa onda muito forte, esse modelo de low cost, crescendo muito, mas essa personalização, principalmente nesse mundo de IA que tá vindo hoje, né, Rodovalho? Essa coisa muito artificial, vamos dizer, muita IA por ali, muita coisa pré-pronta. Esse calor humano vai fazer cada vez mais diferença. E hoje a gente vê assim, que a gente nunca vai conseguir substituir a mão de obra humana. Por mais que o pessoal hoje já começou o quê? Recorrer a IA, pra montar dieta, monta um treino pra mim. Gente, vocês me desculpam falar, não segue nesse caminho, sabe? Uma IA, por mais que ela tenha todo o conhecimento geral, ela nunca vai substituir o conhecimento aprofundado de um profissional. Para quem tem o personal nutricionista que tem um sonho de abrir um estúdio, um centro de treinamento assim, o que você vê que é essencial das máquinas, as primeiras máquinas, qual você vê que é as bases ali das máquinas? Assim, o que a gente consegue? A gente tem alguns exercícios, principalmente os multiarticulares básicos, que são muito essenciais. Sim. Então eu diria que na perna ali, por exemplo, a extensora, a cadeira extensora, o leg press, às vezes seja um suporte para agachamento, uma mesa flexora. Ali a gente conseguia fazer praticamente todos os exercícios de membros inferiores, né, os básicos. Na porção superior,
Aí, a pessoa tendo já ali um puxador, remador, ele já consegue ali trabalhar o básico das costas, peitoral ali, Sim. seja um dumbbells, um banco regulável ali. Hoje a gente já tem banco com 3 posições. Então tem um banco que você faz desde um supino reto, inclinado e declinado. Né? Um crossover essencial, porque uma polia dessa aqui, ela faz diversos exercícios, né? Então eu diria que tem um crossover, mas essas outras máquinas que eu falei já seriam essencial. Então se hoje o cara tendo um conhecimento técnico bacana, um jogo de dumbbells não precisa ser necessariamente de 1 em 1, seja de 2 em 2. Sim. Mais essas máquinas que eu te falei, ele já consegue desenvolver um trabalho ali Já faz com trabalho bastante legal. excelência. O legal é essa otimização de máquina que você vai fazendo também, né? Com Igual a certeza. flexora em pé que você tem. Você Sim. falou que vai tirar porque faz muito sentido dar deitado, né? Porque assim, a gente tem exercícios, por mais que a gente tenha a flexora em pé lateral ou a mesa flexora, todos os dois vão trabalhar encurtando, né? Então, exercício de flexão de joelho encurtando, e elas partindo do mesmo torque ali, né? Trabalhando da mesma forma. Porém, Sim. um unipull down, um outro bilateral. Mas se a gente for olhar em tese, é o mesmo exercício, diferente da mesa com a cadeira flexora. A cadeira flexora já trabalha um plano mais alongado, Sim. ela já tem um pico de torque diferente. Então, já pensando nisso, para otimizar quando a gente não partilha de tanto espaço, igual que a gente já tem o estúdio todo lotado de máquinas, então eu vou estar tirando a flexora em pé, porque eu já tenho 2 variações de posterior, e vou estar colocando hoje um belt scratch. É uma máquina mais atual, então é uma máquina, a belt scratch que as pessoas não conhecem, é uma mesa, onde seria uma máquina para sumô, mas hoje Ela a gente já que amarra consegue. aqui. Você amarra na cintura, só que hoje você já consegue ter várias outras variações, desde um stiff, uma remada curvada, uma remada cavalinho, uma remada unilateral. Então, assim, é uma máquina bastante versátil. Sim. Né? Então, pensando dessa forma, você às vezes tem um espaço, máquinas que trabalham de forma específica, também é legal. E agora, nós vai mandar qual exercício aí? Agora a gente vai fazer uma remada baixa. Então é mais uma remada, já pensando na porção mais do latíssimo. Depois a gente já entra nas puxadas para a gente estar encerrando nosso treino. Bacana. Então esse aqui a gente é uma remada sentada. Gosto muito desse aparelho. Ela tem um torque muito bacana no final do movimento, né? Onde que o dorsal exerce maior força. Sim. Pelo fato dela ter cabo, ela tem uma tensão contínua, né? Uhum. Então, assim, eu gosto bastante de trabalhar com ela. É uma máquina pesada. Então, entra naquele detalhe que eu te falei. Porque, por exemplo, se você pegar um aluno, principalmente para fazer, às vezes, uma remada aqui sem apoio no tronco, às vezes ele vai o quê? Mobilizar muito a lombar, vai movimentar muito. Se ele não tiver... Sobrecarrega a lombar. Sobrecarrega a lombar, e se a lombar dele não tiver um mínimo ali, digamos, ali de estrutura para comportar, pode até mesmo ter um estiramento, alguma luxação leve, alguma coisa assim, né? Aqui não, aqui ele apoiou, né? A gente vê que a máquina ela já tem um segmento aqui, um grau aqui, ó, de 25 a 30 graus, por quê? O pessoal erra muito nisso daqui, isso aqui é um detalhe importante, né? Que é jogar o tronco para trás. Então você vê que ele compensa o grau da máquina no tronco, por quê? O trapézio nosso ele é muito forte, a porção superior das costas é muito forte. Então isso aqui é um erro. Visando que a gente quer trabalhar a porção de baixo das costas, a gente vai jogar o quê? O quadril para trás e o tronco para frente. Então, a gente vai seguir o alinhamento. Pegar bem essa parte de baixo. Vai bem a parte de baixo, porque a gente vai seguir o alinhamento da máquina. Legal. Então ela já está te instruindo que o quadril é mais para trás e a gente vai puxar na linha da cintura. Então a gente não compensa com a porção mais forte das costas, né? Ó. Tem essa parte de baixo aqui, né? Bem a parte de baixo, cotovelo fechado. Aqui eu consigo sentir perfeitamente a musculatura trabalhando. Que não adianta colocar uma carga que não permita você encurtar, entendeu? Sim. Manteve bem contraído, né? Legal. Você vai sentir que ela vai pegar bem, sabe? Isso, mantém o tronco reto, joga o quadril um pouquinho para trás, quadril. Isso, mantém aqui, isso. Puxa, aperta. Puxa, aperta, isso. Vai, puxou, segura, contrai. Ele voltou. Isso. Uma coisa muito importante é o alinhamento do cotovelo
com a porção alva aqui do dorsal, ó. É onde você vai estar direcionando a força. Você vê que nitidamente o cotovelo alinhado com a porção da cintura, você viu? Já vai com a força pra lá. Não aguentei até a explicação. Normal. É que o negócio já tá pegando já. Pressiona bem mesmo, cara, essa parte de baixo. Sentiu bem? Muito tempo aí de trabalho. Muito tempo de trabalho e muita experiência também que você ganhou nesse tempo aí, né, Rodovalho? Então, um dos propósitos de eu fazer esses vídeos aqui é justamente isso. É um cara aqui que tem uma experiência absurda, fez essa estrutura aqui, centro de treinamento, tem anos e anos de competição, como profissional também, atendendo os clientes. E através desse vídeo, a gente puxa a experiência dele ali, entende o que levou a ele, quais foram os principais insights para trazer essa estrutura que ele tem hoje. Então, se você está curtindo aí, já deixa o seu like aí, que a gente vai trazer ainda mais conteúdo assim aqui no canal. Top, tá. E para quem está começando, igual você falou, Rodovalho, você pegou uma academia que já estava à venda ali, você pegou ela, estruturou a base, foi melhorando e está na estrutura que é hoje. Para quem está começando hoje, aqui 2025, 2026, 2027, o que você vê ali? Você recomenda a pessoa dar esse passo de comprar uma estrutura já pronta ou que vá conquistando e comprando os aparelhos separados? Cara, eu tenho um exemplo bem simples para te dar, real. Eu até, esses dias para trás, vendi uma das minhas máquinas para um rapaz que ele é personal aqui da cidade. E ele iniciou o trabalho dele na garagem de casa. Vamos falar não muito mais que umas 5 máquinas, então ele está usando um pouco ali do funcional junto com as máquinas que ele partilha ali. Então, assim, eu acho que muitas das vezes o diferencial é o profissional também. Então, o cara conseguir exercer o trabalho. E hoje, igual a gente falou, tem muita demanda reprimida e de pessoas que carecem de instrução. O pessoal está cansado, mas cansado de se frustrar, de chegar na academia, de não ter um bom atendimento, de não ter um reconhecimento. Sim. Então o cara você não sabe nem seu nome. Então o cara, desculpa falar, às vezes parece que a gente tá atacando muito forte, a gente só tá falando a verdade. Porque aqui, hoje, graças a Deus, somos quase 100 alunos aqui no estúdio e eu recebo queixas todos os dias. Eu acho que faz sim muito sentido hoje o profissional, né, como o personal, até mesmo o nutricionista, ter o seu consultório. Sim. Porque hoje a gente vê um crescimento exponencial no nosso meio e a gente sabe que ainda é uma população muito pequena que treina, né? Essa geração mudou. A galera pensa em saúde, o pessoal pensa em fazer um cardio, o pessoal pensa em treinar, o pessoal pensa em comer melhor. Então a gente viu lá nos Estados Unidos mudando a pirâmide, lá era o país do fast food. Então hoje lá teve uma inversão da pirâmide, estão investindo em proteínas de alta qualidade, alimentação saudável. A gente vê hoje as canetas, os análogos de GLP-1 mudando toda a história. Pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente teve uma diminuição da obesidade crônica, coisas que não tinha há anos. Então eu vejo que o cenário ele mudou e a gente diria que estamos no início. Então todo mundo que realmente está no meio e acredita, pode ir sem medo mesmo, que há muita chance. E eu acredito que eu acho que, como em tudo, toda a área, o que faz a diferença é o profissional, é o empenho, é o cara dedicar e ser bom naquilo que ele faz, sabe? E aquela mentalidade também que a gente tá falando, Rodovalho, não é que vai abrir muito estúdio e não vai ter para ninguém em si, né? Mas a ideia é quanto mais estúdio, mais clientes vai ter de estúdio, mais cliente vai ter para qualquer um. E a pessoa entendendo ali qual academia, qual estúdio está fazendo mais sentido para ele. Tipo, não é todo mundo que vai adaptar com estúdio, não é todo mundo que vai estar na academia. Às vezes um funcional é melhor para ela, né? Com certeza. Mas quanto mais o mercado vai evoluindo, é melhor para o estúdio, melhor para academia, melhor para a marca de suplemento. O conjunto em geral é bom, né? Eu acredito que tem espaço para todo mundo no meio. E eu acredito que assim como eu hoje, né? A gente pega quantos mil habitantes tem em Uberlândia, a gente estamos falando de cerca de 1 milhão de habitantes. Sim. Quantos alunos hoje eu tenho, quantos que eu preciso aqui dentro para ter meu estúdio rodando legal, para partilhar de um bom trabalho, de um bom
né? Pô, 100 pessoas, igual a gente falou, 100 pessoas de 1 milhão, pô. Você entendeu? E é no bairro aqui 0,1%, ainda. né? Então, assim, tem demanda, tem espaço para todo mundo. E a demanda é bem alta. O segmento é enorme. Enorme. Isso, controle. Puxa. Boa. Boa. Isso. Puxou, esmaga. Isso. Excelente. Show. Muito bom. Então vamos fazer mais uma série de trabalho aqui. Aí nessa série de trabalho a gente faz um back-off. Bacana. Né? O que é o back-off? Nós vamos pôr uma série de trabalho ali para a gente fazer o número de repetições máximas que a gente consegue. A gente vai reduzir a carga ali em cerca de 20% a 30%. Descanso médio de 30 segundos e a gente vê quantas mais repetições efetivas a gente consegue tirar. Legal. Vou subir mais um pouquinho essa carga aqui, já com o intuito de realmente trabalhar em um range mais baixo, com uma maior sobrecarga. Tirar algo entre 6 e 10 repetições e a gente faz dessa forma. Legal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa. Contração bem A forte. gente vai reduzir aqui a carga. Reduzir, 30 segundos de Reduziu lá. descanso. Show. 10 segundos? Vou fazer 30. Para tentar restabelecer o mínimo de ATP. Então aqui a ideia é extrair um pouco mais de repetições efetivas, um pouco mais de volume de trabalho, melhor aproveitamento do exercício. Quando a gente fala de conhecimento, Rodovalho, tem 2 pontos bem extremos ali. A gente precisa de um conhecimento para trazer essa personalização para a academia, trazer esse treinamento, mas você não pode ficar preso só no conhecimento, né? Tem que viver a prática e não esperar aquele momento de estudar tudo para depois ficar preparado. É muito um erro muito comum ali, estudar até se sentir preparado. A verdade é que você nunca vai estar preparado. Com certeza, isso aí que você falou faz total sentido, né? Tem muita coisa que na teoria é lindo, na prática diverge um pouco. Então, na hora que você começa ali na prática, ali, você vai moldando certos pontos ali que você vê que realmente você só vai descobrir fazendo, entendeu? Então, assim, e outra, muitas das vezes a gente, igual você falou, se você for esperar um negócio tá perfeito, não, você começa e busca a perfeição. Sim. Entendeu? Então você vai moldando, né? Então, porque a gente, até mesmo dentro do treinamento, você começa todo errado, todo torto ali, né? Às vezes não é a melhor técnica. Sim. Começa com pouco peso, e aí você vai alinhando os pontos, vai ajustando, vai refinando, até o ponto de você, como se diz assim, fazer algo difícil parecer fácil. Aí quando você vê um cara em qualquer coisa fazendo algo difícil parecer fácil, pode ter certeza que aquele cara ali já tá entrando na maestria. Nossa, né? Já lapidou muito dentro daquilo ali, né? E o que eu falo, eu acho que o mundo ele tem mudado, eu já vi muito, vamos dizer assim, falar da questão da expertise. Então hoje a gente sabe que é muito importante, né, o conhecimento teórico, a formação acadêmica, mas você se tornar expert em algo é fundamental, porque hoje só o diploma ele não te garante que você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Então, às vezes, você vai ter que buscar algo a mais, você vai ter que buscar outras fontes, você vai ter que explorar, igual, por exemplo, tanto no marketing quanto na parte do treinamento, você vai lá buscar a teoria, você vai aperfeiçoar ela na prática e você vai ver como é que aquilo ali se aplica e como é que funciona realmente, entendeu? Não é uma... Acredito que existe, principalmente quando a gente fala de faculdade, de marketing personal também, existe 2 nuances ali do estudo, né? Existe aquele estudo que é realmente científico, matemático, que é aquilo lá e não tem muito como sair daquilo, mas, por exemplo, no marketing, como personal, nutricionista, é muito do feeling ali, e esse feeling você não vai conquistar estudando, cara. Você vai ter a base nos estudos, mas você vai muito na prática ali. Por exemplo, no marketing, a gente começa algo, entende ali que talvez não é um caminho interessante,
e a gente segue para um outro caminho. Mesma coisa do treinamento. Às vezes a pessoa tem uma peculiaridade ali que não seja interessante a gente seguir na estratégia, vai mudar o treinamento. É o que a gente conversou na nossa última reunião, né? A gente estava aplicando uma estratégia, mas com a correria do dia a dia, a gente não estava conseguindo explorar 100% dessa estratégia. Sim. Aí eu falei, beleza, não vamos seguir nesse caminho, vamos dar um passo para trás e seguir em outro caminho que a gente vai conseguir explorar 100%. E essa ciência não exata, vamos dizer assim, a gente conquista na prática, cara. Não tem como a gente estudar isso. Às vezes a gente pega uma experiência igual essa nossa conversa, mas só na hora de aplicar mesmo ali que você vai entender como as coisas realmente funcionam, cara. Você vê que não tem receita de bolo. É igual você falou, você precisa ali da teoria, você precisa da base científica para você saber como comporta os exercícios, os maquinários, a biomecânica, a cinesiologia, toda a base, né, digamos assim, da mecânica nossa humana. Mas como se trata de ser humano, cada um é individual. Né? Cada um tem uma disfunção, digamos assim, estrutural, né? Seja postura, seja digamos assim, uma necessidade específica de desenvolver um grupo muscular, seja uma lesão. Então, como é que eu vou dar a mesma tratativa para todos os alunos que têm faixa etárias de idade diferente, peso, altura, composições corporais diferentes, e que é o mesmo caso igual do marketing, que a gente estava fazendo aquele alinhamento. Então, assim, não existe aquele trabalho, não tem como você trabalhar de forma engessada, né? Não tem como você dar um script, esse aqui tá tudo certo. Então você vai precisar moldar ao perfil e necessidade de cada cliente. Né? Aí chega os caboclos lá e coloca IA para fazer 100% do trabalho. Né? Vai fazer aí 100%. Tudo. Vamos mandar aqui então, Rodovalho? Bora. Essa aqui, a máquina, ela é recente, né? Mais recente, né, Rodovalho? Sim. Mais recente aí, a gente conversou, nem é toda academia que tem isso, e a gente tem essa máquina no estúdio, é um alto nível daquela especificidade muito alto. Sim. Muito alto mesmo. É igual eu falo, né? A gente vê assim, isso falando de atleta, né? Falando ali do topo ali, a maioria dos atletas tem uma deficiência muito grande nas costas, na porção inferior. Por quê? Ali já se mostra um nível de dificuldade maior de alcançar essa musculatura. Mentalidade ali. Isso. Então, assim, essa máquina, ela já consegue ter alvo essa musculatura. Então, justamente, esse é um diferencial grande. E o fato dela, né, de poder trabalhar de forma isolada, de forma estabilizada, que traz mais segurança pro aluno ali iniciante, e ele já pode ali, como se diz, conseguir estar alcançando essas porções de músculos ali, seja para o aspirante mesmo, né, a bodybuilder, ou seja aquela pessoa normal que a gente precisa de alguma forma estar dando um fortalecimento mais específico no latíssimo aqui na porção inferior, né, e você demanda menos trabalho, menos mão de obra, né, e traz realmente maior segurança, porque você vai ensinar uma pessoa para fazer um pull down, um crossover, às vezes você vai ficar ali martelando, dando treinar a técnica, a pessoa às vezes vai levar semanas. A gente puxa energia que você poderia... Entendeu? Aqui não, aqui eu consigo pegar, a pessoa nunca fez o exercício, na primeira vez ela já exerce o exercício como se ela já fizesse ele há meses, há anos, porque a máquina propicia isso. Então assim, eu vejo algo muito útil, muito vantajoso hoje a gente ter acesso a essas máquinas articuladas. Entendeu? Legal. A gente vai começar a conta aí 20. Olha, eu acredito que aqui a gente possa... É mais pesado? É uma máquina que já consegue ter uma boa sobrecarga de peso, até mesmo pelo tamanho do braço de alavanca dela, né? Sim. Então, para que as pessoas entendam do que eu estou falando, você vê lá onde que nós pegamos e você vê aqui onde está a força-peso. Então, quando você abaixa e aqui levanta, ou seja, quanto mais você abaixa, mais pesado fica, né? Mais ela aumenta o torque. Então, justamente, quanto mais você vai trazendo, mais pesado. Então, a proporção do peso aqui é muito maior se fosse mais curto, principalmente pela distância. Sim, né? Bacana. Então aqui você estabilizou, estufa o peito, encaixou. Bacana. Então você vê aqui, ó, meu tronco tá todo estável, estabilizado. Sim. Só o movimento e alavanca. Aqui a gente vê o latíssimo alongando. Nível de contração embaixo. Totalmente isolado. Cotovelo pro chão, né? Cotovelo pro chão, ó. Direcionando para a direção da fibra que eu quero trabalhar, ó. Aí, ó. Show. Outra coisa também, quando a gente faz exercício lateral,
não necessariamente você precisa fazer simultâneo. Pode Você pode dar um intervalo, até porque a gente tem ali um certo desgaste ali de, né, neural, até mesmo periférico de estabilização do tronco. Então, assim, acaba que você passa pro outro braço, ele já vem um pouco de fadiga já, né? Então, manter o ombro... vai ser pauleira, né? Vai colocar a carga aí e vai... Então, a gente tem que entender que a gente tem vários músculos. Então, assim, são grupos de músculos do nosso corpo todo. Então, onde um músculo termina o trabalho, o outro inicia. Então, dependendo do exercício, do movimento que você faz, você tem a participação de muitos outros músculos ali, e às vezes o músculo que você quer, a porção que você quer ali, às vezes partilha muito com outros músculos mais fortes, igual a gente falou. A gente tem a porção do trapézio, às vezes o pessoal vê só o trapézio com uma porção de cima, o trapézio superior, o nosso trapézio ele tem a porção medial e inferior. Então ele pega toda a parte superior até o meio das nossas costas. Então é um músculo muito forte, né? Então assim, a gente tem o latíssimo como um único músculo, pegando a lateral das nossas costas, e a gente tem todo um grupamento muscular na porção escapular, mais o trapézio, que é muito fácil dele roubar a cena do trabalho. Então, assim, às vezes tem também, principalmente, nosso quadril muito forte, a musculatura do quadril, então aquele movimento de gangorra, né, o cara acaba compensando ali. Então, assim, ele põe aí 20, 30% a mais de carga, mas acaba compensando o exercício, e aí ele se pergunta por que ele não desenvolve aquela porção. Talvez, se ele reduzisse a carga, priorizasse a técnica, amplitude, e trabalhasse até a falha, ou a falha mecânica ali, a concêntrica ali, ele conseguiria alcançar esse músculo aí, entendeu? Legal, bora aí. Começar com 20? 20, fica bom. Não, cara, você vai ver que você já fez essa máquina, você vai ver que essa máquina é gostosa, é boa demais de fazer. Preparação, tá aí mapeando o cenário. Estamos aí vendo a possibilidade, né? Então, conciliar essa vida de, né, digamos assim, de empreendedor, de professor, de fisiculturista, de pai social, também, né? Tem também minha questão pessoal. Acaba sendo um desafio muito grande, né? Quando você está trabalhando e você, suponhamos, você está lá trabalhando, você vem de um booking, você está ali fazendo 16, 18 séries, um médio volume ali, né, para as costas. E na medida que você está sob aquela restrição alimentar e você quer manter um alto grau de intensidade, é normal você ir diminuindo o volume, porque é natural que você vai acumular mais fadiga periférica, até mesmo por estar com menos glicogênio. Então você vai o quê? Equalizando aquele volume para baixo e vai, como se diz, trabalhando cada vez mais de forma qualitativa em vez de quantitativa. Então você consegue manter uma intensidade alta em um volume mais baixo e sustentar a intensidade desse treino, digamos assim, ali mesmo numa fase ali mais crítica, onde você está comendo menos. Então assim, isso é uma das formas que eu trabalho, que é você saber equalizar ali o que seria um mínimo de volume efetivo para você fazer a manutenção ali do músculo nessa fase, e nem qual seria o máximo recuperável de um trabalho ali. E lógico, isso aí tudo é equalizado com a nutrição, com toda a sua demanda de rotina, né? Isso aí faz muita diferença, muito, né, cara? Muito mesmo. Vamos aí para a última, então? Vamos lá. 8, 9, 10. Eu consegui, apesar de você ter dado uma ajudadinha na última, que aí já consideraria contração isso, ali, né? Uma repetição forçada, porém consegui manter o mesmo número de repetição, só que, ou seja, um grau de esforço muito maior para chegar ali. Então, assim, querendo ou não, isso a gente considera como uma progressão de carga. 8, 9, 10, bora. Principalmente quando a gente começa a fadigar, a gente começa a querer o quê? Acelerar o movimento, quer acabar mais rápido. Isso. Vamos, bem controlado, bora. Isso. Boa.
Bem concentrado. 1. Vai. 2. Voltou. 3. Bora. Boa. Excelente. Muito bom. Treino aqui finalizou, nós já mandou aquele pump nas costas. Agora o Rodovalho vai mostrar o prodígio que ele tá aí, né, Rodovalho? Acompanhando aí bastante como treinador é o João. O Paiva, a gente tem um trabalho de um pouco mais de um ano, né? E competiu pela primeira vez agora em dezembro. Sim. 1 ano e 2 meses de trabalho, foi um ganho aí, em médio de uns 14 quilos de massa magra. Subiu, já foi campeão, categoria Men's Physique. E agora a gente está fazendo um trabalho de booking aí. Meu professor aqui dentro do estúdio hoje, né? Estagiário, que está trabalhando comigo. E aí tem exercido um excelente trabalho. E a gente vai mostrar um pouco do físico, pra vocês terem noção aí, o nível do nosso trabalho, da nossa entrega aí. João, legal. Mostra aí para eles aí. Para mostrar um pouco da parte aí atlética, um pouco da... Faz uma pose aí de ele é men's, né? Lembrando que esse aqui, hoje a gente está na fase de ganho, não é o físico totalmente voltado para o palco. Isso. Faz o quarto de volta aí. Então hoje está com um peso médio de 75 quilos, a gente almeja aí um trabalho para 80 quilos agora. Vai sem pump, sem nada, hein? Sem nada, né? De costas, João. E aí vai estar competindo no meio do ano. Assim, muito disciplinado. Muito bom. Fera. Legal. E qual que é a sua idade, João? Eu 18. 18 anos com 4 anos de treino já. E aí 1 ano e meio mais ou menos de trabalho com a gente aqui. Entendeu? Bacana. Show de bola. Manda uma pose do lado dele aí, Rodovalho. Peito lateral aí, ué. Dá pra sacar também? Será que dá? Manda aí, ué, vocês dois juntos. Rodovalho aí, atleta open, né? Fera. Vamos lá, mais musculoso. Isso, melhor lado. Vamos lá, tô com medo de fora. Né? Fera. Vou mostrar o meu hoje, não. Porque senão eu vou ser humilhado aí com os caras. Esse é o próximo. Mas em breve. Tem projeto pro palco também, viu? Não se engana não. Projeto pro marketing pros palcos. Fica vendo, já. A ideia é nesses vídeos vir de oversize, né? Pra não ficar humilhado com os caras de regatinha aí. Mas Rodovalho aí, inspiração, cara, shape bem alinhado, estética também muito boa. Você tá conseguindo alinhar, né, Rodovalho? Muito bem, o volume e a estética do físico. Eu vi ele lá no duelo de gigantes, foi praticamente no duelo ali que eu conheci ele pessoalmente ali, depois a gente foi trocando ideia e agora a gente tá fazendo esse trabalho junto. Só tenho a agradecer aí mesmo, Rodovalho, pelo treino aí, sempre. pela experiência passada aí. E queria você deixar uma mensagem aí para as pessoas, quem sonha em ter um estúdio, quem sonha tá lá igual você, na academia, trabalhando dia após dia e sonha em ter um estúdio também. Gente, o que eu posso dizer para vocês assim, de verdade mesmo, no fundo do coração, você tem que acreditar. Tem que acreditar que é possível, você tem que... Tem muito trabalho envolvido. Então, assim, seja pro seu físico, seja pro que você almeja para sua vida profissional, financeiro, sim, tudo vai exigir um grau muito grande de dedicação, né? Então, sai da zona de conforto, corre atrás de verdade, que eu te garanto que é puramente, sim, possível, sabe? Então, assim, eu sei de onde eu vim, seja do meu físico, então sempre tive problema de sobrepeso, mas eu nunca usei isso como um argumento, uma limitação. Eu falei, cara, eu vou fazer o contrário. Então, assim, eu sempre contrariei a minha genética, eu sempre contrariei ali a minha circunstância, eu sempre fui em caminho oposto. Então, se eu sempre, tipo assim, eu tive a consciência, nossa, academia, tá, beleza, vamos, academia é caríssimo, não é? Toda aparelhagem, toda estrutura, mas eu não usei esse argumento, por mais que eu tinha ciência, cara, eu não sei como eu vou começar, eu não sei como vai ser, mas eu acredito que eu vou buscar um meio e eu vou fazer acontecer. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu nunca usei de argumento, assim, às vezes a gente, por algum momento da minha vida,
Às vezes você vê o estúdio hoje, como ele está pronto, a estrutura, né, o valor agregado que tem aqui, eu comecei, digamos, 10 vezes, menos que 10 vezes o que vale hoje o meu estúdio. Sim. Então, assim, às vezes você dá um primeiro passo, são degraus, né? Então, você dá o primeiro passo e aquilo que a gente falando, se você trabalhar com o que você tem, dá o seu melhor dentro daquilo quando você não tem condições melhores. Até o Fábio Portela fala isso daí, né? Então, você fazer o melhor que você tem enquanto você não tem condições melhores. E foi sempre isso que eu fiz na minha vida. E aquela ideia também, não é porque o Rodovalho está intensificando a corrida agora que ele vai ficar assim pro resto da vida. Existem momentos ali da vida que a gente vai colocar mais energia, vai dormir menos, vai trabalhar mais, vai estudar mais, mas não vai ser todo para a vida inteira dessa forma. Vai existir momentos de acelerar e vai ter momentos de desfrutar, né, Rodovalho? Com certeza. Você vai sentir. É igual uma coisa, no momento, igual eu te falei, começou só eu. E eu desenvolvia meu trabalho sozinho, atendia os meus alunos e naquele momento tudo fazia sentido. Uma estrutura menor, eu trabalhando, atendendo 10, 15 alunos. Sim. Um dia chegou 20, 25, pô, precisei de uma professora. E aí veio mais uma professora, né? E aí a gente começou a trabalhar em 2. Depois de um certo momento, passa a deixar de ser um desejo e passa a ser uma necessidade. Sim. Você para de falar assim, eu quero ter um professor. Eu preciso de ter um professor para atender a minha demanda. Hoje eu tenho X máquinas. Não, eu preciso daquela máquina, porque aquela máquina vai fazer sentido para o meu aluno que precisa melhorar o glúteo. Não, aquele aparelho para aquele cara que quer melhorar as costas. Legal. Então, assim, tem coisas que é para agregar, digamos assim, são mais coisas para agregar realmente valor do que status. Então, é bonito, tudo muito bonito, né? Às vezes o aparelho novo, tudo, mas ele tem ali por trás um significado muito maior que isso daí, né? Então ele tem ali todo um trabalho a ser exercido. Então, assim, você vai sentir, por isso que é muito importante você estar envolvido realmente com o que você está fazendo ali, se dedicando, né? E é igual o que você falou, você vai ter ali um momento ali de maior entrega, então assim, de maior pressão do negócio, você vai sentindo assim, impressionado e sendo impulsionado ao mesmo tempo para cima, você fala, cara, agora vai ao racha, vamos colocar tudo que nós temos. Vamos de cabeça. E foi o ponto que eu cheguei em você e falei, cara, agora eu tô pronto, preciso de você pro marketing agora, e aí você veio com o marketing, o negócio explodiu agora e calma. Juntou aí. Começo de ano, a gente aproveitando esse ápice. ápice Nós achou que o negócio é uma previsão e o negócio vem muito antes. E nós estamos apertados, mas nós vamos conseguir. Mas essa é a ideia, a demanda vai aparecendo e a gente vai suprir nela aí. Rodovalho, obrigadão aí, de verdade. Como sempre, cara. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, galera. Valeu.